O sexto dia acabou. Restam só mais 4 para trabalhar. Muito seriamente, com muito empenho. Com muita paciência e perseverança para obter os melhores resultados. O sexto dia é um dia muito importante. Fico feliz que tenham ultrapassado esse obstáculo. O segundo dia e o sexto dia é difícil ultrapassar esses obstáculos. No primeiro dia, quando se começa na pana, a operação tem início. Depois, no segundo dia, temos vontade de fugir. Depois de Vipassana, então, a operação vai mais fundo e, de novo, temos vontade de fugir, sob um pretexto ou outro. Um pretexto. Na noite do quinto dia, a palestra fala tanto em dukkha, sofrimento, sofrimento. O sofrimento começa quando se nasce e depois, vida afora, se sofre. Doença, velhice, morte, o sofrimento de acontecerem coisas indesejadas, o sofrimento de não acontecerem coisas que deseja. Sofrimento, sofrimento. Vida após vida, sofrimento. Ah, esse é um caminho de sofrimento. Nos recusamos a entender. Esse ensinamento é muito pessimista, preciso fugir. Ou não se tenta compreender, ou se encontra pretexto para fugir. Não há nem um pingo de pessimismo no ensinamento. Se o ensinamento dissesse ser preciso sofrer, que existe sofrimento e não existe saída, então sim seria pessimista. Mas o ensinamento oferece uma saída. Você pode se libertar de todos os seus sofrimentos. Pode chegar ao ponto de se livrar por completo do sofrimento. Pode desfrutar da verdadeira paz, da harmonia verdadeira. O ensinamento é cheio de otimismo, cheio de otimismo. Lá na Índia, contamos uma história. Uma mãe manda seu filho ao armazém, com uma garrafa vazia e uma nota de 10 rúpias. Vá comprar um pouco de óleo de cozinha. O menino vai e compra uma garrafa cheia de óleo. Na volta, por descuido, ele é derrubado no chão. Metade do óleo se derrama. O menino, com a garrafa meio vazia, volta chorando. Ah, mãe, perdi metade do óleo. Muito pessimista, muito pessimista. História é história. A mãe manda outro filho, com outra nota de 10 rúpias e outra garrafa vazia. Ele também compra o óleo e enche a garrafa. E, história é história, ele cai. A garrafa cai, metade do óleo se derrama. Esse menino pega a garrafa e, muito feliz, volta dizendo: Olha, mãe, salvei metade do óleo. Caí. A garrafa caiu, podia ter se quebrado. Podia ter perdido o óleo todo. Olha, mãe, sobrou metade do óleo. Na mesma situação, cada menino chegou a uma conclusão diferente. Uma garrafa está metade cheia, a outra metade vazia. Um chora pela vazia, muito pessimista. O outro está feliz com a cheia. Pelo menos está metade cheia. Está muito feliz, muito otimista. História é história. A mãe manda o terceiro filho. E história é história, ele também cai. Metade do óleo se derrama. Ele pega a garrafa. Como o segundo, ele vem sorrindo. Salvei metade da garrafa, salvei metade do óleo. Mas esse menino é um menino Vipassana. Não é apenas otimista, também é realista. Perdi metade do óleo. Essa é a verdade. Minha garrafa está metade vazia. E não só realista, também é trabalhista, como em Vipassana. Agora devo trabalhar. Ele decide, vou sair e trabalhar duro, e até hoje à noite vou ganhar 5 rúpias e encher essa garrafa. Então Dhamma não é apenas otimismo, é realismo. E é também trabalhismo. Cada um deve trabalhar, sempre permanecendo otimista. Nenhum pessimismo. Não há um pingo de pessimismo em Dhamma. É todo otimismo, otimismo. Você agora tem uma via para sair do sofrimento. Existe sofrimento. Precisa aceitar isso. Metade da garrafa está vazia. É preciso aceitar isso. Como enchê-la? O sofrimento existe, aceite isso. E aqui está o modo de sair do sofrimento. Aproveite. Já começou a fazê-lo, está percebendo a verdade. Não é apenas um exercício intelectual, nem uma aceitação emocional ou devocional da verdade do sofrimento e de como sair do sofrimento. Você está tendo a experiência. Quando se trabalha com as sensações, vive-se a sabedoria. A verdade existe e está sendo experimentada. Não é a sabedoria de outro, não é sabedoria emprestada. É a sua própria sabedoria, nascida da experiência direta. Todo o processo de se observarem as sensações leva à compreensão, porque se começou a dar importância à verdade dentro da moldura do corpo, a verdade no nível da experiência.
Caso contrário, a vida inteira, toda importância é dada a objetos externos. Sentimos desejo, mesmo sem saber estarmos desejando. Ansiamos por objetos externos. E esses objetos passaram a predominar ao ponto de nos dominar. Esquecemos que estamos desejando, ansiando. Também esquecemos que, por estarmos ansiando, perdemos o equilíbrio da nossa mente e isso nos tornou muito infelizes. Tampouco entendemos que nos viciamos nesse desejar, esse ansiar. Por exemplo, você tem uma necessidade natural. Digamos que está com sede, você quer água, nada de errado. Você procura aliviar sua sede, obter água. Você tentou, não obteve água, mas sorri. Tudo bem, vou tentar de novo. Você não obteve água, tudo bem, vou tentar de novo. Não perde o equilíbrio da sua mente. Mas quando você começa a ansiar, água, ai, ai, nenhuma água até agora. O que será de mim? Posso morrer. Água, água. Perdeu o equilíbrio da sua mente. Tornou-se tão infeliz. Ficou evidente que não está observando isso tudo dentro de si. Água não é tão importante assim. Você está desejando, ansiando. Mas nem o desejo é tão importante. Desejar traz sofrimento. Quando se começa a desejar alguma coisa, significa que se quer algo que não está presente. Está insatisfeito com aquilo que é. Você quer alguma coisa que não está presente e sofre muito por causa disso. Se pudesse perceber, veja, estou me tornando infeliz, nesse caso, existiria saída. Mas isso não ocorre e você se deixa dominar pelo sofrimento do desejo, não percebe como esse desejo ávido vai viciando. E aí piora. Você se vicia em desejar. Quando se começa a observar as sensações, chega um estágio, mais cedo, talvez mais tarde em alguns casos, em que se começa a compreender que, na realidade, não está desejando esse objeto ou aquele objeto. Está desejando uma sensação específica. Quando você deseja algo, surge uma sensação. E quando esse desejo é satisfeito, some a sensação. Você deseja aquela sensação de novo. Então você precisa desejar por outra coisa. Uma vez satisfeito seu desejo, o objeto é obtido, perde todo o interesse e quer outra coisa. Obtida essa outra coisa, de novo deixa de interessá-lo. Deseja outra coisa. Ficou viciado nesse desejar. Digamos que se viva em uma casinha de um quarto. Está-se bastante feliz. De repente lhe ocorre: uma casinha de um só quarto? Preciso de uma casa com pelo menos 3 quartos. Tudo bem. Suponhamos que agora tem uma casa com 3 quartos. Então precisa ser bem mobiliada. Bem mobiliada com essa mobília, aquela mobília. Tudo bem, está bem mobiliada. Aí perde a graça. Agora preciso desse aparelho, daquele aparelho, uma televisão colorida, um videocassete e um aparelho de som japonês. E uma máquina de lavar, um aspirador de pó, essa máquina, aquela máquina. A casa inteira entupida dessas coisas todas. Não sobra espaço nem para respirar. E mesmo assim, nenhuma satisfação. Desejar, desejar. Meu carro. Ah, esse carro vagabundo, essa lata velha. Preciso ter aquele modelo. Que tal um Toyota? Vem um Toyota. Ah, não, preciso de um BMW. E aí? Não, preciso de uma Mercedes-Benz. Não, preciso de um Rolls-Royce. E aí, não apenas um Rolls-Royce, desse modelo ou daquele modelo, o modelo mais recente. E não só um ou dois, mas uma frota de Rolls-Royce. Ainda não satisfeito, preciso ter meu próprio helicóptero. Outras pessoas têm helicópteros, preciso ter meu próprio helicóptero. Tudo bem, chegou o helicóptero. Agora preciso ter um avião, meu próprio avião. O avião chegou. Agora quero uma nave espacial, preciso ir à Lua. Preciso de uma nave espacial para me levar até a Lua. Ah, isso também perde a graça. Preciso ter uma nave espacial para ir a Marte, a esse planeta, àquele planeta. E não apenas isso, a essa galáxia, àquela galáxia. Nem o céu é o limite. Não há limite, é um poço sem fundo. Impossível de encher. Porque começou a ficar viciado em desejar. Não deseja um objeto, deseja desejar. Isso piora a situação, e é isso que acontece. À medida que se avança na trilha, torna-se tão claro. Quando se diz que alguém é viciado em álcool ou viciado em drogas, na verdade é um erro. No nível superficial, no nível aparente, parece ser assim.
Na verdade, está viciado na sensação. Quando ingerimos álcool, surge uma certa sensação e desejamos aquela sensação de novo e de novo. Então é preciso tomar álcool de novo e de novo. Precisamos tomar a droga de novo e de novo. A sensação é tão importante. Essa foi a descoberta do Buda. A não ser que aprenda a observar a sua sensação, não conseguirá largar nenhum vício. O vício do álcool, o vício das drogas, nada é comparado ao seu vício do desejo, seu vício da aversão. Existem tantas impurezas na mente. Você é viciado em todas essas impurezas e vive reproduzindo-as sem parar, por ser viciado em determinado tipo de sensação. Deseja essa sensação de novo e de novo. Gera tantas impurezas para obter essa sensação. Quando passa, volta a gerar a mesma sensação, gerando outra negatividade. Isso se tornou o padrão de comportamento da mente. Como sair disso? O sofrimento existe, mas existe também uma forma de sair do sofrimento. Observe, aprenda a observar. Aconteça o que acontecer, você é uma testemunha silenciosa. Não reaja. Deve ser como uma pessoa sentada à margem do rio. A água do rio flui. Você nada tem a ver com o fluxo da água. Flui naturalmente. Sentado à margem, apenas observa. Mais do que isso, sente um fluxo de vibração, de sensação por todo o corpo. Observe como um cientista em seu laboratório. O cientista aquece um líquido químico em um tubo de ensaio. Parte desse líquido, a parte volátil, evapora e passa para outro tubo, se condensa e sai de novo como líquido. O cientista apenas observa, apenas observa. Quando o líquido se evapora, ele não começa a chorar. Aonde foi meu líquido? Quando volta à forma líquida, não começa a dançar de alegria. Apenas compreende o processo. Porém, toda essa compreensão científica é somente no nível intelectual. O cientista não tem a experiência. Aqui você está tendo a experiência. Toda a estrutura física, o que é isso? Como funciona? A estrutura mental, a combinação de ambas, a interação de ambas, como uma influencia a outra, como uma é influenciada pela outra, como a mente se origina a partir da matéria, como a matéria se origina por causa da mente. Às vezes parece que a matéria se transforma em mente, às vezes parece que a mente se transforma em matéria. Estamos tendo essa experiência toda. E isso faz toda a diferença, porque a sabedoria obtida através dessa experiência é sabedoria própria. Não porque o Buda disse ser assim, não porque seu professor disse ser assim, não porque nenhuma escritura disse ser assim. A estrutura material é composta por partículas subatômicas, minúsculos calapas. O universo inteiro é composto de minúsculos calapas. Os 4 elementos básicos, terra, água, fogo, ar, e as 4 características de cada um deles, todo o universo material é assim. As coisas sólidas, elemento terra, líquidas, elemento água, gasosas, elemento ar, e a temperatura a prevalecer por toda parte, elemento fogo. Neve, um sólido, se transforma em água e se evapora para virar gás. A temperatura em todos os 3 casos. Da mesma forma, no nosso corpo, os ossos, etc., são sólidos, elemento terra. Sangue, etc., elemento água. Gás, gases, etc., elemento ar, e a temperatura prevalecente, elemento fogo. Mas esse não é o nível mais profundo da realidade. A característica de cada elemento, que é experimentado no plano da sensação, é mais importante. Quando tenta observar o elemento terra, não é que procure uma partícula de poeira nesse elemento, nada disso. Ou no elemento água, não procura uma gota d'água nele, nada disso. Qual a sensação que sente por causa desse elemento? O elemento terra. Todo o campo do peso, da sensação mais pesada à sensação mais leve, é a característica do elemento terra. Por exemplo, o pó de cimento pulverizado é leve, mas quando se torna sólido fica pesado. Quando se torna sólido fica duro, áspero. Quando está pulverizado é fino, macio. Você tem sensações desse tipo. Tem sensações pesadas, solidificadas, de um certo tipo muito duro. Elas se dissolvem e então você tem sensações que são do mesmo elemento terra, mas agora muito suaves. A característica do elemento terra engloba todo o campo do peso. Da mesma forma, todo o campo do movimento, desde o menor movimento até o movimento bem grande, pertence ao elemento ar.
Todo o campo da temperatura, do mais frio ao mais quente, é o campo do elemento fogo. E o elemento água tem uma natureza de ligação, coesão. Toda a estrutura do corpo está dentro dos seus limites, está ali contida. Esse é o elemento água. É isso que você experimenta, em todas as sensações que tem experimentado até agora e em todas as sensações que irá experimentar no futuro. Apenas esses 4 elementos se manifestam. É ou essa sensação ou aquela sensação. Às vezes surgem massas de partículas subatômicas com predominância do elemento terra, ou com predominância do elemento água, ou com predominância do elemento ar, ou com predominância do elemento fogo. É só. Esses 4 elementos estão presentes. Um bom meditador não será afetado. Agora surgiram massas de calapas com predominância do elemento terra. Verei quanto tempo vão durar. Elemento fogo. Verei quanto tempo vão durar. Elemento água. Verei quanto tempo vão durar. Elemento ar. Verei quanto tempo vão durar. Não reagimos, apenas observamos. E essas sensações, que são manifestações de diferentes elementos, surgem e mais cedo ou mais tarde desaparecem. É cada vez mais claro. Como um cientista, está explorando a verdade, a natureza desses calapas, e também está explorando a verdade de sua mente. Entende como esses calapas se originam, como se multiplicam, como a mente é influenciada por eles, como se reage e como a reação é multiplicada. O fenômeno todo torna-se tão claro. Esses calapas, partículas subatômicas, como surgem, como se originam? Recebem 4 tipos de alimento, 2 alimentos materiais e 2 alimentos mentais. Esses insumos materiais e mentais são responsáveis pela geração de diferentes tipos de calapas no corpo. Começará a ter essa experiência ao prosseguir na trilha. Irá se tornar cada vez mais claro. O primeiro insumo, ou alimento material, é o alimento em si, a comida que ingere, 1, 2 ou 3 vezes por dia. Conforme o tipo de alimento ingerido, calapas daquele tipo começarão a surgir com a predominância de determinado elemento. À medida que prossegue na trilha e se torna mais e mais sensível às sensações, esse processo se esclarece. Por exemplo, um dia ingere comida bem cheia de pimenta e um pouco mais tarde senta-se para meditar. Sente uma sensação de ardência aqui, uma sensação de ardência ali, o elemento fogo. Ingeriu aquilo e experimenta o elemento fogo. Os átomos estão surgindo com predominância do elemento fogo. Ou comeu comida muito azeda ou muito gordurosa e se senta para meditar, elemento terra. Sente-se tão pesado, tão pesado. Se ingerir alimentos saudáveis, seu corpo se torna saudável. Se ingerir alimentos pouco saudáveis, seu corpo se torna pouco saudável. Essa é uma lei da natureza. O segundo alimento material é o alimento da atmosfera à sua volta. A cada momento, o corpo absorve a atmosfera material à sua volta. Se vivemos em um país de clima frio, temos um tipo de corpo. Se vivemos num país de clima quente, outro tipo de corpo. Esses tipos de calapas são gerados por causa da atmosfera exterior. Os outros 2 alimentos são alimentos mentais. O primeiro é a sua mente presente. Neste momento, sua mente gera um sankara particular. Esse sankara, o tipo de mente que vem com esse sankara, começa a gerar essas partículas subatômicas, os calapas, com um tipo particular de elemento. Por exemplo, nesse momento gera raiva no nível mental. Os calapas que surgem são calapas com predominância do elemento fogo, ardendo, ardendo, ardendo. Ou geram sankara de medo e sente tremores, elemento ar, elemento ar. Conforme o tipo de alimento fornecido, no nível mental, nesse momento. Assim, a mente se transforma em matéria, ou influencia a matéria, ou leva a matéria a surgir de uma forma determinada. O quarto elemento são seus velhos sankaras. A realidade da mente é ser, a cada momento, influenciada pelos sankaras, ou se geram sankaras de momento a momento, ou se deixa de gerar sankaras. À medida que praticar vipassana e deixar de gerar mais sankaras no momento presente, então seu velho estoque começa a vir à tona. Esse velho estoque é o fruto dos seus velhos sankaras. À medida que se estabelecer na técnica, ficará esclarecido também na vida cotidiana. Algo desagradável acontece na sua vida, no plano externo, e surge uma sensação muito desagradável dentro de você. Algo agradável acontece na vida, e surge uma sensação agradável dentro de você. A semente foi plantada como uma sensação.
O fruto vem primeiro como sensação. Digamos uma semente de raiva, seu sankara de raiva. Ao plantar uma semente de raiva, sente tanto calor. O fruto desse sankara particular, quando brotar, surgirá com o mesmo tipo de sensação. De novo calor, muito calor. Portanto, o sankara que gerar agora é um alimento e produz o elemento fogo no corpo. Um sankara do passado, se for um sankara de raiva, seu fruto será novamente o elemento fogo. Assim, o sankara presente e o sankara passado são outras duas razões para o surgimento de diferentes tipos de kalapas. À medida que seguir observando, entenderá que quanto mais reagir a essas sensações, tanto mais irá gerar novos sankaras, e tanto mais sofrimento criará para si próprio. Se deixar de gerar novos sankaras, então os antigos virão à tona. Criam uma sensação. De novo, você sorri diante dessa sensação. Isso também é impermanente. Verei quanto tempo dura. Verei quanto tempo dura. Desaparece. Isso significa que camadas daquele antigo sankara específico subiram à tona e desapareceram. Blocos e mais blocos vêm à tona e desaparecem. Você se livra deles. Quando não está gerando um novo sankara, está se livrando do seu velho estoque de sankaras. Assim é o processo. Leva ao estágio onde não há mais velhos sankaras. Todo aquele que continuar a trabalhar de forma correta, poderá alcançar esse estágio. Naturalmente leva tempo. Não se atinge a perfeição após um curso de 10 dias. Mas nesse curso de 10 dias entendemos, é assim que preciso trabalhar. Vamos trabalhando, trabalhando e, enfim, alcançaremos o estágio onde não há mais sankaras do passado e não se gerarão novos sankaras. É o chamado Khinam Puranam Navanganati Sambhavam. Khinam Puranam. Todo o velho estoque agora foi erradicado e nenhum novo sankara pode ser gerado. Somos pessoas liberadas. Isso acontece através da própria prática. Ninguém mais pode fazer isso por você. Os sankaras que acumulou são só seus. Foi você quem os acumulou. Você é o responsável. Sua ignorância é a responsável. Lentamente está saindo dessa ignorância. Está desenvolvendo sua sabedoria, sabedoria viva, sabedoria no nível da experiência. E verifica que o velho estoque vai sendo erradicado, erradicado. Está se aproximando cada vez mais do objetivo final. Cada qual precisa trabalhar por si. Ninguém mais pode fazer isso por você. Podem apenas indicar o caminho. Existem obstáculos, existem dificuldades. No idioma daquele tempo, eram chamados Nivarana. São como cortinas espessas que impedem que se vejam as coisas por trás da cortina. Por causa desses Nivaranas, desses obstáculos, você não enxerga a realidade dentro de si. Existem 5 Nivaranas principais, 5 grandes barreiras ou obstáculos. Digo serem os 5 grandes inimigos de todo meditador Vipassana. 5 grandes inimigos. 2 desses grandes inimigos são o desejo e a aversão. Você está meditando para sair do seu velho hábito de desejar, para sair do seu velho hábito de repulsa. E enquanto medita, por ignorância, multiplica seu desejo, multiplica sua aversão. Você deve sair do sofrimento do desejo. Você deve sair do sofrimento da aversão. E veja só o que começou a fazer. Isso é por causa do velho padrão de comportamento da mente, por causa da ignorância, por causa desses Nivaranas, esses 2 Nivaranas, 2 barreiras. Como acontece? Um exemplo. Em um curso como este, há muitas razões pelas quais pedimos aos alunos que evitem se comunicar com seus colegas. Se houver algum problema, poderá discuti-lo com o professor assistente ou com o professor, mas deve continuar a trabalhar por si. No entanto, a mente humana é a mente humana. É sempre curiosa a respeito dos demais. Você tem uma oportunidade e você começa a falar. Ei, e você? E você? E a outra pessoa responde. Eu sinto um fluxo de vibrações ardentes por todo o meu corpo. Vibrações ardentes por todo o corpo? Eu não senti nada disso. Alguém diz. Eu senti um fluxo maravilhoso, como uma corrente elétrica por todo o corpo. Uma corrente elétrica? Eu não senti essa corrente elétrica. Aí você se senta para meditar. Quero sensações ardentes. Quero correntes elétricas. Ah, nada de corrente elétrica para mim. Nada de sensação ardente para mim. Você fica desejando, desejando e ansiando. Você está aqui para sair disso. No entanto, em nome da meditação, em nome de Vipassana,
Você começou a desejar, a ansiar. Avidez é sofrimento. Mesmo que anseie pela meta final, pela libertação total, Nibbana, quero Nibbana, você está correndo na direção oposta de Nibbana. Nibbana é um estágio livre de desejo. E lá vai você, multiplicando seu desejo. Como se livrar do desejo gerando desejo? Não é possível. Então, sempre que perceber que está para ser dominado por esse inimigo, pare com isso assim que puder. Não se deixe dominar. Seja o que for que surja nesse momento, essa sensação ou aquela sensação, mesmo nenhuma sensação, não importa. Aceite a realidade desse momento tal como é. Se desejar o ausente, então, de novo, o velho padrão de comportamento se repetirá. Você quer o que falta, e isso se transforma em avidez. Começa a ter apego por essa avidez. Transforma-se em um grande sofrimento para você. Da mesma forma, a aversão. Um exemplo. Pedimos que se sente durante 1 hora em aditana. Não pode abrir os olhos, nem as pernas, nem as mãos. Você, de alguma forma, consegue meia hora. Consegue 45 minutos. Depois disso, começa a tortura. Mais uma vez, a mesma mente humana. Curiosidade a respeito dos outros. Não deve abrir os olhos, mas mesmo assim, abre os olhos só um pouquinho. O que está acontecendo com os outros? Sou a única pessoa sofrendo? Com dor? Minha dor não passou. A dor de todo mundo passou. Ah, essa dor. Sua aversão por essa dor se multiplica. Meu professor fica dizendo que tudo é anicca, impermanente, impermanente. Talvez seja verdade, mas essa dor é permanente, não é impermanente. Já cansei de dizer, você é anicca, e a dor ainda não foi embora. É permanente, isso é permanente. Aversão, aversão, aversão. O inimigo dominou. Você está multiplicando a aversão. Está aqui para sair da aversão e, no entanto, começou a multiplicar a aversão. Outros 2 grandes inimigos. Compreenda, todos esses inimigos são contaminações. Contaminações mentais que entraram no seu corpo, na sua mente, como convidados, e aí se tornaram os donos da casa. Eles não querem partir. Quando você pratica Vipassana, não podem permanecer. Precisam partir. É como quando se acende a luz. Com a luz acesa, a escuridão é forçada a partir. Você não precisa dizer à escuridão, olha, agora você vai embora. Agora tem luz. Quando pratica Vipassana, essas contaminações precisam partir, mas não querem. Então, lhe dão um chute interno. Pare com Vipassana. Não é boa para você. Eu não quero ir embora. Pare com Vipassana. 2 tipos de chutes internos são dados. Um irá torná-lo sonolento. Você dormiu bem a noite toda, mas ao se sentar para meditar, está tão sonolento. Um imenso inimigo o está dominando. Combata isso. Respire algumas vezes com mais força. Se não funcionar, e não sendo na sessão em grupo, levante-se e medite com a respiração mais forte. Se isso não funcionar, saia e caminhe por 5 ou 10 minutos. Enquanto caminha, observe suas sensações ou a respiração, depois entre e volte a se sentar. Continue a combater o inimigo. Caso contrário, se esse inimigo o dominar, não poderá meditar. Outro chute interno. Esses chutes podem torná-lo ou muito sonolento ou muito agitado. Você tem vontade de fazer um pouco disso, um pouco daquilo, mas nada de meditação. Está na sessão de 1 hora de aditana e vem um chute interno. Você retirou todo o seu corpo da sala de meditação. E então percebe, eu estava em aditana, como é que eu vim parar aqui? Isso foi um chute interno. Não permite que se pratique de forma adequada. É um inimigo perigoso. O 5º inimigo é a dúvida. Todo tipo de dúvida vem à mente. O que é essa técnica? Que espécie de técnica é essa? Observe a respiração ou observe a respiração. Até sem observar a respiração, ela estava sempre presente. O que vou lucrar ao observar a respiração? Agora, observar o calor, observar o suor. O que estou fazendo? Fiquei maluco? Que espécie de meditação é essa? Essa dúvida não permite que você trabalhe. Às vezes, surge outra dúvida sobre seu professor. Que espécie de professor é esse? Eu esperava um grande guru da Índia, com G maiúsculo. Ele não tem cabelo comprido emaranhado. Ele não tem um grande bigode ou uma barba comprida. Nem cabeça raspada tem. E não usa rosários em torno ao pescoço, nem sinal pintado na testa. Nenhuma parafernália de mestre. Que espécie de guru é esse? Não parece doidão?
parece um careta e não tem poderes sobrenaturais, não voa pelos ares, nem mergulha na terra. Ele e seus assistentes ficam perguntando: e você? Eles deviam saber o que se passa conosco. Por que perguntam aos alunos como vão? Não tem poderes sobrenaturais. Dúvidas, dúvidas, e você não pode trabalhar. Uma terceira dúvida surge. Sim, a técnica é boa, porque tanta gente continua a vir e a obter benefícios. Vem até repetidamente, na certa é boa. O professor também é bom, porque tanta gente lhe dá ouvidos. Então talvez ele seja bom. Mas eu não sou bom. Eu não sirvo para isso. Duvidamos da nossa própria capacidade. Eu não sirvo. Esse não é o momento certo para mim. Esta não é a minha. É melhor dar o fora e queremos fugir. Ah, dúvidas, dúvidas, dúvidas. Se qualquer dessas dúvidas o dominar, deixará de meditar. Esses 5 nivaranas, 5 inimigos, tome cuidado. Não permita que o dominem. Então sim, irá verificar que está fazendo progresso, progresso, progresso. A técnica é maravilhosa. Não se trata de dogma, nem fé cega, nem de culto. É uma pura ciência da mente e da matéria, a interação da mente e da matéria. Como, por ignorância, a mente reage sem cessar às sensações, gera negatividades continuamente. E por causa dessas negatividades, surge um tipo específico de sensação. E quando surge essa sensação, você reage com mais negatividade. É um círculo vicioso, fazendo com que sofra cada vez mais. Quando se começa a observar, começa-se a sair do sofrimento. Essa é a lei universal da natureza. Não tem nada a ver com essa ou aquela religião organizada. A verdade é a verdade, verdade universal, lei universal. Dhamma é a lei universal, a lei natural. Isso irá tornar-se cada vez mais claro se continuar a trabalhar. A lei da natureza é tal que, se continuar a reagir com negatividade, continuará a multiplicar seu sofrimento. Se cessar essa reação, terá começado a sair do sofrimento. Isso tem funcionado mesmo no passado. Isso funciona agora. Isso vai continuar a funcionar no futuro. Inclusive no passado, existindo um Buda ou não existindo nenhum Buda. O Buda disse, quer eu esteja presente ou não, quer alguém se torne iluminado ou não, a lei da natureza permanece a mesma. Ela é eterna. O tempo todo, quando geramos negatividade, estamos destinados a sofrer. O tempo todo, quando começamos a sair da negatividade, começamos a nos livrar do sofrimento. Um Buda descobre a lei. Essa lei fica encoberta. As pessoas desconhecem o que acontece bem lá dentro, no fundo. Como se gera negatividade, as pessoas desconhecem. A iluminação do iluminado é que ele vai bem lá dentro, no fundo, e descobre como estamos sempre gerando negatividades com relação a essas sensações, como estamos sempre multiplicando o sofrimento, como, através da observação das sensações, podemos sair desse sofrimento, dessa negatividade. Essa lei, que já existe, é descoberta por alguém. A lei já existe, e então, por pura compaixão, ele começa a ensinar aos outros, dando esta técnica aos outros. As pessoas a seguem e saem do seu sofrimento. Isso aconteceu com milhares e milhares de pessoas durante a vida do Buda, e também durante os 25 séculos seguintes. Quem quer que a praticasse, obtinha o mesmo benefício. Até no futuro, quem a praticar irá obter o mesmo benefício. Hoje em dia, qualquer pessoa que a praticar obterá o mesmo benefício. A lei, é eterna, a mesma lei. Esa dhammo sanantaro. Dhamma é eterno, a mesma lei prevalece. No tempo do Buda, tantas pessoas sofredoras saíram do seu sofrimento, não por causa de nenhum milagre ou mágica feitos por Buda. A mesma técnica era ensinada. Um exemplo foi Angulimala, um rapaz muito zangado. Ele tinha jurado matar 1000 seres humanos. Era tão cheio de raiva. Ele matou 999 e estava à procura do 1000º. Agora, como lembrar quantos tinha morto? A cada morte passou a cortar um dedo e colocar em um colar em volta do pescoço. Ia contando, quantos dedos? Por isso era chamado Angulimala, aquele que usa um colar de dedos. Quando ele estava à procura da 1000ª pessoa, cruzou com o Buda. Ou melhor, o Buda, movido pela compaixão, veio a ele, apenas para salvá-lo do seu sofrimento. Nenhuma mágica, nenhum milagre. A mesma técnica lhe foi ensinada.
Ele começou a perceber que era uma pessoa infeliz, cheia de sofrimento. Começou a trabalhar isso, trabalhando, saiu do seu sofrimento. Alcançou a meta final, tornando-se uma pessoa inteiramente liberada, um arahant, cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de boa vontade para com os outros. E aí foi de aldeia em aldeia, de campo em campo, de cidade em cidade. Por todo lado, as pessoas são tão sofredoras. Eu mesmo era tão ignorante. Por causa da minha ignorância, andei fazendo mal a mim mesmo. Andei fazendo mal aos outros. Como eu, há tantos que andam se fazendo mal, que andam fazendo mal aos outros. Se aprenderem esta técnica maravilhosa, na certa vão sair do seu sofrimento. Na certa vão sair do seu sofrimento. Então, movido pela compaixão, foi a diferentes lugares e ensinou Dhamma, esta técnica, aos outros. Algumas pessoas o reconheceram, embora tivesse virado monge. Ah, esse é o mesmo Angulimala que matou minha mãe ou meu pai, minha mulher, meu marido, meu filho, o mesmo Angulimala. E de raiva começaram a apedrejá-lo. Deram uma surra nele. Começou a jorrar sangue do seu corpo, mas do coração só jorrava compaixão. Ah, gente sofredora, eu era igualmente sofredor. Por ignorância, andei fazendo mal a mim mesmo. Andei fazendo mal aos outros. Veja como esta técnica ajuda. Você vai sair de todo o seu sofrimento. Experimente, experimente. Cheio de compaixão. Sua vida toda, cheio de compaixão. Tantas pessoas sofredoras saíram do seu sofrimento tão facilmente. Claro, praticando a técnica, entendendo que só esta técnica pode nos libertar do sofrimento. A não ser que saiamos de nossas negatividades, a não ser que saiamos de nossos sankaras, não poderemos nos libertar do sofrimento. Um outro exemplo. Uma mulher muito infeliz, chamada Kissa Gotami, casou-se e durante anos não teve filhos. Ela desejava ardentemente um filho. Após uns tantos anos, deu à luz. Infelizmente, dentro de 2 anos, seu filho morreu. Ela tinha desenvolvido tanto apego por essa criança, e agora a criança estava morta. Sua tristeza era insuportável. Ela pegou o cadáver, o corpo da criança, apertou contra o peito e não deixou que o levassem para o crematório, para o cemitério. Não, meu filho não morreu, está dormindo. Por favor, façam alguma coisa para que acorde. Por favor, façam alguma coisa. As pessoas diziam, não, mãe, ele morreu. Inútil esperar que acorde. Mas ela tinha perdido completamente a razão. Não, não posso abrir mão dele. Meu filho não morreu. Meu filho não morreu. Por favor, façam alguma coisa por nós. Uma pessoa sábia disse a ela, ninguém tem remédio para esse cadáver. Você deveria ir ao Buda. Ele tem um centro de meditação aqui. Vá lá. Talvez ele possa fazer alguma coisa por você. Então ela foi ao Buda. Ela colocou o cadáver aos seus pés e aos prantos disse, meu filho não morreu. Dizem que está morto. Mesmo que esteja morto, por favor, faça alguma coisa. O Buda viu que sua mente estava emocionalmente desequilibrada e que o ensinamento usual de Dhamma não iria funcionar. Ele tinha seu próprio modo de ensinar e lhe disse, muito bem, vá à cidade. Pegue algumas sementes de gergelim. Ela ficou muito feliz. O Buda fará algo pelo meu filho. O Buda continuou, espere, ouça direito essas instruções. Precisa trazer as sementes de gergelim de uma casa onde ninguém tenha morrido, de uma família onde ninguém tenha morrido. Sim, sim, senhor, vou trazer. Ela foi de casa em casa, de rua em rua. Em cada casa onde ela batia, pedia sementes de gergelim. Meu filho morreu e o Buda fará algo por nós. Por favor, dê-me algumas sementes de gergelim. Ah, pode levar sacos cheios de sementes, que seu filho volte a viver. E então ela perguntava, já morreu alguém na sua família? E com uma expressão triste vieram as respostas, sim, meu pai morreu, ou minha mãe morreu, ou meu irmão morreu, ou fulano morreu. Ela foi à casa seguinte, à casa seguinte e à casa seguinte. Não encontrou uma única casa onde não tivesse morrido ninguém. A essa altura, o dia inteiro tinha se passado e ela havia recuperado a razão. Não existe tal casa, não existe nenhuma família onde não morra ninguém. Essa é a lei da natureza. As pessoas nascem para morrer, mais cedo ou mais tarde. Agora sua mente estava em condições de aprender Dhamma. Voltou para o Buda e ele lhe deu Dhamma, o mesmo Dhamma. Observe a respiração, observe a sensação. Vá mais fundo, mais fundo, mais fundo e descobrirá que seu sofrimento se evapora
camadas após camadas. Essa Kissa Gotami se tornou uma Arahant, inteiramente liberada. Passou sua vida inteira servindo aos outros. Existem tantas mães como eu, tantas irmãs. Ah, elas são tão sofredoras. Se receberem esse maravilhoso Dhamma, sairão do seu sofrimento. Movida por essa compaixão, foi servindo as pessoas no Dhamma. Outra sofredora desse tipo era Patachara, a filha de uma pessoa muito rica. Ela perdeu o marido. Tinha 2 filhos e perdeu ambos. Ela perdeu seu irmão, sua mãe e seu pai. Não tinha ninguém no mundo inteiro. Ficou louca, completamente louca. Correu pelas ruas de Sravasti, inteiramente nua. Atiravam pedras nela, mas ela não entendia o que estava acontecendo. Por causa de uns parames passados, uns bons karmas do passado, essa mulher entrou em contato com Buda. Buda estava ensinando o Dhamma e ela passou. Ele disse: "Venha, minha filha." E ela veio. Quando ela se sentou, recuperou a razão por alguns segundos. Percebeu que estava nua. Alguém lhe jogou um pano. Daí em diante foi chamada de Patachara. O Buda lhe deu Dhamma, a mesma técnica, e trabalhando nessa técnica, ela saiu de todos os seus sofrimentos. Se o Buda tivesse usado de poderes milagrosos para dar vida ao filho de Kissa Gotami, ou aos filhos dessa Patachara, ou ao marido de Patachara, ou sua mãe, seu pai ou seu irmão, então o Buda não teria sido o Buda. Esses teriam sido apenas alívios temporários. Mesmo que alguém recupere a vida, isso é um alívio temporário. O sofrimento existe o tempo todo. O Buda deu Dhamma. À medida que se progride na trilha, chega uma hora em que nos lembramos do passado, vidas após vidas. O Buda disse: observe. Em vidas após vidas, incontáveis vidas, quantos dos seus parentes, seus entes queridos faleceram? Se juntasse os ossos de todos aqueles que morreram no passado, seriam como uma imensa montanha. E as lágrimas que derramou por cada ente querido que morreu, se juntasse todas essas lágrimas, seriam como um enorme oceano. Você quer continuar a mesma coisa no futuro, vida após vida, incontáveis vidas no futuro, rodando no sofrimento? Já chega. Você já sofreu tanto. Saia disso agora. Saia disso. Aqui está um caminho. Aqui está a técnica. E ele deu esta técnica, que é apenas a lei da natureza. Todo mundo que trabalha nela, qualquer um que trabalhe nela, sai do seu sofrimento. E para trabalhar nessa técnica, não é preciso abandonar a vida de leigo e tornar-se um monge ou uma monja. É verdade que se a pessoa se tornar um monge ou uma monja, tem menos responsabilidade da vida mundana. Poderá dedicar tempo integral ao Dhamma, e o trabalho se tornará mais fácil. Mas isso não é absolutamente essencial. Dhamma é para todos, reclusos, monges, monjas e leigos. Leigos têm dificuldades por terem tantas responsabilidades. No entanto, a trilha é a mesma para ambos. Havia pouco menos de 100.000 monges e monjas com o Buda. Os demais seguidores, milhões deles no norte da Índia, eram leigos. Praticaram Vipassana e saíram do seu sofrimento. Outro exemplo, uma pessoa muito rica, um multimilionário daqueles dias, chamado Anathapindika, dava dana, doação, em quantidade, em grande quantidade mesmo. A tradição era ser dever do leigo dar dana. Se a pessoa não desse dana, então seu ego se fortalecia. Sendo leigos, não devemos mendigar comida. Para um monge, isso é correto. Para uma monja, é correto. Sendo leigo, é preciso ganhar dinheiro de forma correta, com honestidade, trabalhando com afinco. Mas quando se começa a ganhar dinheiro, vem a loucura. Eu sou tão esperto, tão inteligente, é por isso que estou ganhando tanto dinheiro. Começamos a levar uma vida egocentrada, uma vida autocentrada, e começamos a detestar todo mundo. Ah, essas pessoas são tão ignorantes, não são inteligentes, nem espertas, nem trabalhadoras. É por isso que não estão ganhando dinheiro. E eu, veja, sou tão esperto, tão inteligente, tão trabalhador. O ego ergue a cabeça. Isso é perigoso. Todo o propósito de dar dana é para reduzir o ego. No entanto, essa mesma dana pode fazer de nós uma pessoa egocentrada. Quando isso acontece, perdemos Dhamma. Não sabemos mais por que estamos dando dana. Essa pessoa, Anathapindika, estava dando bastante dana. O título Anathapindika, Anatha, significa órfãos, aqueles que são muito pobres.
Pindika significa aquele que os alimenta. Por ele dar tanta comida aos famintos, esse era seu título. Havia filiais do seu negócio por toda a Índia e até mesmo além da Índia em diferentes países. E ele tinha uma regra: onde houvesse escritório ou filial sua, lá ninguém deveria passar fome. As pessoas deviam receber comida. Mas aí ele não conhecia Dhamma. Ele entrou em contato com o Buda, isso é, entrou em contato com Dhamma. Recebeu Vipassana. Praticando, purificou sua mente. Teve a experiência da imersão no primeiro estágio de Nibbana. Transformou-se inteiramente. Agora, o propósito de fazer doação não é o de fortalecer o ego. É o de reduzir o ego, dissolver o ego. Ele pensou: todo esse dinheiro veio a mim por causa dos meus bons karmas do passado, que agora renderam fruto. Preciso usá-los para o bem dos outros. Claro, sendo leigo, preciso usá-lo para o meu próprio sustento, para o sustento de quem depende de mim. Mas o resto deve ir para o bem dos outros. Ele agora entendeu isso. O bem dos outros. O que é o verdadeiro bem dos outros? Dou comida a quem sente fome. Devo dar. Isso é bom. Mas no dia seguinte, a pessoa sente fome de novo. Dou água a quem tem sede. Passado algum tempo, volta a ter sede. Dou remédio a um doente. Pode ter outra doença ou a mesma doença outra vez. Posso dar roupa a quem está nu. Passado algum tempo, as roupas ficam gastas, rasgadas e volta a ficar nu. Não estou ajudando as pessoas a saírem dos seus sofrimentos. Se receberem Dhamma, se receberem esta maravilhosa técnica de Vipassana, conseguem sair do seu sofrimento. Podem se libertar inteiramente do sofrimento que vinham encontrando vida após vida. Dhamma deve chegar a cada um e a todos aqueles que sofrem. Além de dar dana material o tempo todo, esta dana é de suprema importância. Sabbadhanam Dhammadhanam Janati. A dana de Dhamma é a dana mais elevada. Então ele foi até o Buda. Naquele tempo, o Buda vivia em Rajgiri. Anathapindika saudou o Buda com reverência e perguntou: Senhor, por que não vir a Savasti? Ele vivia em Sravasti, na época a cidade mais populosa da Índia. Há um grande número de pessoas lá. Somos todos sofredores, ricos e pobres. Se o senhor tiver um centro de meditação lá, muitas pessoas serão beneficiadas. Por favor, venha para lá. O Buda sorriu, então entendeu estar de acordo. Voltou para casa, procurando um centro, um lugar onde o Buda pudesse começar a ensinar Dhamma ao povo. Um centro de meditação não deve ser no meio da cidade com tanto barulho. Não deve ser longe, ao ponto de ser inacessível. Procurando um lugar adequado, tranquilo e, no entanto, não muito longe, encontrou um jardim, um parque. Era bem tranquilo, bem silencioso, muito apropriado para a meditação. E ele perguntou: quem é o dono deste parque? Explicaram ser o príncipe, o filho do rei, o dono. O príncipe Jeta, e foi até ele. Senhor, quero comprar o seu parque. O príncipe ficou muito zangado. Eu não quero vender meu parque. Meu parque é para o meu próprio deleite. Não vou vender. Por favor, senhor, preciso comprá-lo a qualquer preço. Só para se livrar dele, o príncipe disse: você sabe o preço dessa terra? Precisa espalhar moedas de ouro pelo terreno todo. Esse é o preço. Negócio fechado. Vou espalhar as moedas de ouro. Ele trouxe carroças carregadas de moedas de ouro e começou a espalhá-las. O príncipe disse: enlouqueceu, nenhuma terra pode valer tanto. O que está fazendo? É doido? Ele respondeu: não sou doido. Essa terra irá se tornar tão valiosa. O Buda virá aqui e ensinará o maravilhoso Dhamma. Minha fortuna toda não é nada comparada com o fato de uma pessoa receber Dhamma, receber Vipassana. Se apenas uma pessoa sair do seu sofrimento, minha fortuna não é nada comparada com isso. E não apenas uma pessoa, eu sei, mas milhares e milhares vão ser beneficiadas. Então construiu um centro de meditação onde 10.000 pessoas podiam viver, onde podiam ficar e meditar aprendendo Dhamma. Sua vontade era servir os outros. Ele tinha prática em oferecer dana mesmo antes. Agora sua dana era: como é que mais e mais pessoas podem ser beneficiadas? Ele estava dando não para inflar seu ego, mas para esvaziar seu ego, dissolver seu ego, só para servir os outros, servir os outros. Aconteceu que esse multimilionário, devido a alguns karmas do passado, tornou-se um indigente.
Durante um breve período não tinha dinheiro algum. Era um indigente. Quando for uma pessoa de posses, vinha ao centro todo dia, de manhã e à tarde, para meditar. Como leigo, entendia. Não devo ir ao centro de mãos abanando. Devo levar alguma coisa para os meditadores. Toda vez que ia, levava alguma coisa para os meditadores. Agora era um indigente, não tinha nada para trazer. Aí lhe veio à mente uma ideia. Atrás da sua casa tinha um pequeno jardim. Naquele jardim acumulara boa terra fértil de diferentes partes da Índia. Agora apanhou 2 punhados daquela terra fértil, veio para o centro e colocou na raiz de uma árvore, que esta árvore cresça, e que à sua sombra alguém receba Dhamma, que alguém seja capaz de meditar. Ele tinha essa vontade, essa intenção saudável. Seja um punhado de terra ou milhões de rúpias, não faz a menor diferença. Intenção. É a intenção que conta. Passado algum tempo, voltou a se tornar um multimilionário. Começou a fazer doações da mesma forma. Ele entendia Dhamma agora. Seja o que for que der, a quantia não importa. Minha intenção precisa ser uma intenção de Dhamma, pelo bem dos outros, em benefício dos outros, sem esperar nada em troca. Quando a pessoa não conhece Dhamma, vai oferecendo dana, mas vai inflando o ego. Constrói um grande hospital, uma escola, uma universidade. Mas quer que se chame Hospital Goenka, Escola Goenka, Universidade Goenka, loucura. A pessoa não sabe o que está fazendo. Toda a intenção está errada. A compreensão de Dhamma está errada. A intenção certa é dar sem esperar nada em troca, para o bem dos outros, em benefício dos outros. Tantas pessoas começaram a experimentar mudanças em suas vidas, pessoas diferentes, leigos. Uma foi Mãe Visakha. Ela também, filha de uma pessoa muito rica, casada com outra pessoa rica, mas a família não tinha Dhamma nenhum. E com muita sabedoria, ela transformou toda a atmosfera dessa família, onde não havia Dhamma nenhum. Todo mundo se tornou um bom meditador. Toda a atitude da família mudou. A família toda, em vez de tensão e sofrimento, ficou plena de paz, harmonia. Em todo lugar onde Dhamma começa a operar, traz paz para cada um e para todos. Isso não foi só na época do Buda. Isso continua a funcionar. Quem trabalhar, quando trabalhar, consegue o mesmo resultado. Um incidente na vida do meu professor, Sayadaw U-Bakim. Quando a Birmânia se tornou independente, havia muitos estados, principados. Um bom político, homem de estado, juntou esses estados e criou a União da Birmânia. E, de modo a satisfazer esses príncipes, um dos seus líderes foi feito presidente do país, da União da Birmânia. Mas, de acordo com a Constituição, o presidente não tem poder algum. O primeiro-ministro tem o poder todo. Mesmo assim, ele ficou todo feliz. Agora eu sou o presidente da União da Birmânia. Antes eu era apenas o soberano de um pequeno lugar. Muito contente. Certa noite ele deu uma grande festa. Todos os diplomatas e a elite da cidade vieram a essa grande festa. A hora da festa começar era 7h30 da noite. Todo mundo tinha chegado. Ninguém sabia do anfitrião. 7h45 e ninguém sabia do anfitrião. 8h, o anfitrião nada. O primeiro-ministro ficou preocupado. O que está acontecendo? Mandou emissários à residência, no primeiro andar. Os emissários voltaram e disseram: Senhor, ele não pode vir. Por quê? O que aconteceu? Ele bebeu tanto. Está deitado no chão, inconsciente, não pode vir. Ah, mas sem o anfitrião, como pode a festa começar? É a festa do presidente. Consciente ou inconsciente, tragam-no, seja como for. Vamos começar a festa. 2 deles ajudaram o presidente a vir. Meio consciente, meio inconsciente, soluçando, ele veio. Foi colocado na cadeira principal. O jantar começou. Foi servido o primeiro prato. Foi servido o segundo prato. Quando estavam servindo o terceiro prato, começou a vomitar. O primeiro-ministro estava tão infeliz. Nós chamamos nossa terra uma terra de Dhamma. Nosso governo, um governo de Dhamma. E que espécie de presidente temos? O que se podia fazer? No dia seguinte, quando recuperou os sentidos, ele telefonou ao primeiro-ministro. Se você quiser, eu renuncio. Mas não posso abandonar o álcool, é impossível. Na nossa tradição de realeza, quando nasce o herdeiro do trono, ou seja, o primeiro filho do rei, a primeira coisa que ingere é álcool da melhor qualidade, em colher de ouro ou colher de prata. Isso foi o que primeiro ingeri, senhor. Desde então, tenho tomado tanto álcool.
Metade do meu sangue virou álcool. Não posso passar sem ele. Agora, essa pessoa tinha muita sorte. Por causa de alguns bons pâramis do passado, um dia ele passou em frente do centro do meu professor, Sayad Ubaquim. Por simples curiosidade, entrou. Era o último dia de um curso e viu todo mundo radiante, porque a operação agora acabou e foi dado bálsamo para as feridas. Todo mundo estava sorrindo, sorrindo. O que acontece aqui? Ensina-se meditação. Que tipo de meditação? Ensina-se Anapana, ensina-se Vipassana. Tendo nascido budista, conhecia essa Anapana e essa Vipassana das escrituras, mas nunca soube existir quem ensinasse, nem que tamanhos resultados fossem obtidos. Todo mundo disse que se sentia tão em paz, tão em harmonia. Eu nunca estive em paz na minha vida. Eu nunca soube o que é harmonia. Eu sou uma pessoa tão agitada. Senhor, posso vir? Posso vir fazer um curso também? Sim, sim, seja príncipe ou mendigo, qualquer um. Todo mundo pode vir e meditar. O que devo fazer? Preciso adotar 5 preceitos. 5 preceitos? Ah, não. 4 preceitos. O 5º está fora de questão. Não posso fazer isso. Nesse caso, vá embora. Não podemos aceitá-lo. Ele queria essa paz, então começou a argumentar, barganhando. Só uma pequena dose, senhor, todo dia, bem pouquinho. Não, de jeito nenhum. Dia sim, dia não. De jeito nenhum. 1 a cada 5 dias. De jeito nenhum. Vá embora. Não podemos lhe ensinar, a não ser que tenha uma sólida base. Essas 5 sílabas são a base da meditação. Então ele diz, está bem, de alguma forma vou me controlar. Virei, senhor, mas com uma condição. Que quando eu voltar para casa, não me impeça de beber. Como eu posso impedi-lo? Voltando para casa, você é dono do seu destino. Pode beber o quanto quiser, mas não aqui. Eu o aconselho a não beber nem em casa. Se beber lá, como posso impedi-lo? Mas durante esses 10 dias, nada de bebida. Está bem, senhor. Eu quero paz, eu quero harmonia. E ele praticou a mesma coisa que você está praticando. Depois de 10 dias, voltou à casa do presidente, sua própria casa. Se alguém estivesse bebendo, a 100 metros de distância, ele dizia, que fedor, quem está bebendo aqui? Ele não suportava quando os outros bebiam. Ele beber, então, era inadmissível. Durante os seus 10 dias, ninguém lhe disse, se você voltar para casa e beber, você vai para esse inferno ou aquele inferno. Nada disso. Em Dhamma não há ameaças. O que aconteceu? Por que ele bebia? Ele era viciado, e os sankaras do vício do álcool foram embora. Seu vício do álcool sumiu. Como é que ele podia beber agora? Se isso tivesse acontecido com apenas uma pessoa, o presidente da União da Birmânia, talvez se tratasse de algum milagre. Porém, acontece com milhares de pessoas que vêm aos cursos, viciados em álcool, viciados em drogas, viciados nisso ou naquilo. E mais do que isso, viciados no desejo, viciados na aversão, viciados no medo, viciados na depressão. E essas doenças mentais vão embora facilmente. Dhamma é tão maravilhoso. Dhamma é tão científico. Dhamma é tão não sectário. Dhamma é tão universal. Dhamma é tão voltado para os resultados. Dá resultados aqui e agora, nessa própria vida. É bom que você tenha vindo fazer um curso. Faça o melhor uso possível dos 4 dias que restam. São dias maravilhosos da sua vida. Ao menos se estabeleça nesta técnica. Praticá-la é uma tarefa para a vida toda. Você precisa trabalhar a vida toda. Mas faça bom uso do tempo agora para se estabelecer na técnica. Faça uso da oportunidade. Faça uso do espaço. Faça uso do maravilhoso Dhamma, essa técnica maravilhosa, para libertar-se da escravidão de todos os desejos, aversões, ilusões e enganos, para desfrutar a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade. Possam todos vocês desfrutar a verdadeira paz, a verdadeira harmonia, a verdadeira felicidade. Bhavat Sarva Mangalam Bhavat Sarva Mangalam Bhavat
se